momento complicado, mas creia no teu coração, essa fase vai passar. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Vai passar. Amém. Versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Olha aí o propósito, ó. Os 10 leprosos. Por que ele teve que passar? Por que foi necessário passar, irmãos? Porque ali tinha um propósito. Entenda dessa maneira. Você passa por certas fases, estações, momentos que são necessários porque existe um propósito de Deus. Amém? Então aqui no versículo 12, a gente vê que os 10 leprosos, eles pararam de longe. Leia comigo a parte final. Os quais pararam de longe. Amém. Eu quero aqui, irmãos, mais uma vez enfatizar aqui a história dos leprosos. Ora, há 2 semanas eu preguei sobre os leprosos e acredito que não é por acaso, é um propósito. Deus está nos tratando, nos curando, Deus está nos fazendo enxergar diferente. Mas é bom lembrar que os leprosos, no passado, no Velho Testamento, em algumas cidades, eles eram tidos como um imundo, sujo. Né? Os leprosos no passado, eles eram banidos da sociedade, do convívio familiar. Né? Eles viviam, irmãos, isolados. Eles viviam entre eles. Se a gente aprofundar, a gente vai encontrar que os leprosos, eles tinham até uma regra, uma lei que tinham que ser obedecida. Eles não podiam se aproximar. Veja, por isso que então eles pararam de longe, não chegaram perto de Cristo. Né? Por quê? Porque eles eram rejeitados, eles eram vistos pela sociedade como indignos. Né? Assim, havia uma mancha, uma sujeira que eles carregavam e que isso então trazia para eles uma separação da sociedade. Mas olha só, igreja, o interessante é que no versículo 13, a Bíblia diz que mesmo eles parando de longe, no versículo 13, o que está escrito aí? Só na parte inicial, e clamaram a voz, e levantaram a voz, invocaram a Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. Amém. Vamos entender isso aqui. Veja que esses grupos de leprosos, eram 10, existiam outros. Veja que se a gente atentar, irmãos, e analisar, a gente vê que nós somos muitas vezes esses leprosos dos dias de hoje. Esses que se sujam, que muitas vezes não conseguimos se aproximar de Cristo. Muitas vezes nós não conseguimos por causa do pecado, por causa da sujeira, por causa da doença, aqui da lepra, porque a história nos mostra que eles pararam de longe. Veja que eles não conseguiram aproximar de Cristo. Por isso que eu digo que hoje em dia a gente pode olhar para essa história e ver que nós somos esses leprosos dos dias de hoje. Quando eu digo nós, no geral, muitas vezes nós não se aproximamos de Cristo. Nós não temos condições de estar perto dele. Por que, igreja? Por causa da lepra. Por causa, a gente é indigno, a gente não tem condições. A natureza do homem de estar diante do Criador, se não é a sua misericórdia, se não é a sua graça. Quantas pessoas que estão parando de longe não conseguem se aproximar por causa da lepra. Outra coisa interessante aqui é que mesmo longe, mesmo leprosos, mesmo sujos, mesmo distante de Cristo,
o que eles fizeram, igreja? Levantaram sua voz. Olha o que a misericórdia de Deus nos traz, irmãos. A condição de clamar a Deus, a condição de levantar a voz, mesmo sujo, leproso, mesmo pecador, mesmo, irmãos, distante do Senhor. Olha o que o Senhor faz conosco, nos dá a condição de levantar a voz para clamar a Ele. Quantas são as pessoas que dizem, eu estou no pecado, estou distante do Senhor, eu estou sujo, não, eu não vou clamar, eu não vou na igreja, eu não vou buscar Deus. Irmãos, é o que Satanás quer, que a gente desista do Senhor. Os leprosos pararam de longe, viram claramente, a mancha, a sujeira, viram que eles não tinham, vamos colocar assim, momento de se aproximar, mas eles viram que aquilo não poderia impedir deles clamarem a Cristo. Levantar a voz, irmãos, é buscar o Senhor. Então eu não sei como você se encontra. Talvez há uma mancha, uma sujeira, há um erro, uma falha, um pecado, talvez há uma lepra, talvez eu estou longe de Cristo. Isso não te impede em levantar a voz e clamar a Deus. Amém, igreja? Independente de como você está hoje, longe de Cristo. Passou, eu parei, eu não consigo me aproximar mais, eu não consigo estar perto dele, eu não consigo viver uma vida limpa diante do Senhor. Não é, irmão, se conformar, mas é querer se limpar dia após dia, diante da sujeira do mundo, do pecado, das coisas que muitas vezes cometemos consciente e de forma inconsciente. Amém, igreja? Diga comigo, ainda que de longe, diga sujo, leproso, diga distante do Senhor, diga eu posso levantar a minha voz por misericórdia de Deus. Amém, igreja? Entenderam isso? Foi o que eles fizeram. Eles se viam, olhavam um para o outro, leproso, sujo, imundos, mas mesmo assim, olha só, levantaram a voz. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Pela misericórdia de Deus, Olha que tremendo, olha o Deus a qual a gente serve. Deus que, mesmo a gente não merecendo, mas pela sua misericórdia, pela sua bondade, a sua palavra, nós temos a condição de levantar a voz e buscar a Ele. Versículo 13, então, aí diz, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Amém. Eu quero aqui dizer, irmãos, que este é o caminho. Essa é a direção, mesmo distante, mesmo sujo, mesmo leproso, mesmo indigno, essa é a direção para que a gente possa então perceber, o quanto estamos longe do Senhor, mas isso não nos impede de olhar para Ele e clamar a sua misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. Você crê nisso, irmãos? Ele nos abraça, Ele nos limpa, Ele nos perdoa. Ele quer, irmãos, que a gente esteja da melhor maneira em sua presença. Amém? Versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram. Diga comigo assim, indo eles. Mais uma vez, indo eles. Amém. Quando é que eles ficaram limpos? Indo eles. Aqui me faz entender o texto, irmãos, que na obediência
a Cristo, os milagres começam a acontecer. Não sei se você tem essa informação, mas só iam diante do sacerdote as pessoas que já estavam curadas, porque o sacerdote tinha a função de avaliar, de examinar, fazer a perícia, né? Vira para cá, vira para lá, vamos ver se você está limpo mesmo, curado, para então, irmãos, né? A pessoa ser reintegrado à sociedade. Então veja só o poder da gratidão, né? O poder da obediência. Veja que Jesus manda eles irem ao sacerdote sem estar curado. E a história é que só iam diante do sacerdote as pessoas que já tinham, né, visualizado a cura. E eles estão indo ainda sem ser curados. Eu imagino, irmãos, um olhou para o outro, mas como que a gente vai estar diante do sacerdote se a gente está vendo ainda lepra, sujeira, né, se a gente está vendo ainda as coisas no nosso corpo? Então isso aqui me faz entender, irmãos, que o poder, né, da obediência é um grande passo para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, igreja? Diga comigo, o poder da obediência é um grande passo para uma vida vitoriosa em Deus. Quando nós obedecemos, Deus começa a nos limpar. Quando nós obedecemos, irmãos, a nossa vida começa a ser transformada. Quando nós obedecemos a palavra, tudo começa a se endireitar na nossa vida. Se você não está sendo limpo, se sua vida não está se endireitando, se as coisas não estão acontecendo, é porque está faltando obediência a Deus. Então, a gente precisa olhar, irmãos, entender que muitas vezes a falha não está em Deus. Nunca teve. A falha está em nós. Por que, igreja? Porque nós não obedecemos. Veja que eles estão indo ao sacerdote, mesmo ainda com a lepra, mesmo ainda, né, com aquela mancha. Então eu quero dizer para a igreja que tem coisas que Deus faz na nossa vida quando nós começamos a caminhar, quando nós começamos a obedecer, quando nós começamos a focar naquilo que Ele já disse ao nosso respeito. Sabe, irmãos, a gente olha para certas situações e a gente analisa, né, e vê o quanto que a gente vai contra a direção, a palavra de Deus. Veja só, tenta acompanhar comigo aqui o entendimento. Eles estão indo sem estar curados. Eles foram curados no meio do caminho. Se fosse, né, muitos crentes nos dias de hoje, o que eles diriam, o que eles iam dizer a Cristo? Me cura primeiro, para depois eu ir até o sacerdote, para ser avaliado. A gente vê, irmãos, que essa tem sido a batalha nos dias atuais, na vida de muito crente, esperando as coisas acontecerem, para fazer de acordo com o que o Senhor tem falado. Irmãos, eu vejo que a matemática com Deus, de Deus é diferente da nossa. A gente às vezes quer que, né, Ele faça para a gente agradecer. Ele faça para a gente então ir. Veja que muitas vezes você vai encontrar relatos bíblicos que é o inverso. Primeiro você faz, depois Ele opera. Primeiro você caminha, depois o milagre acontece. Primeiro você obedece. Irmãos, aí no caminho você vai sendo limpo, vai sendo transformado, vai sendo abençoado por Ele. Na obediência. Né? Lembra lá do caso de Moisés? Deus disse para o povo o quê? Marche. Foi ou não foi? Eu acredito que alguns daquele povo dizem assim, não, abre o mar primeiro, depois a gente marcha.
Com Deus é diferente, irmãos. Marche que eu vou abrir o mar. E como eu disse, muitos crentes hoje em dia, não, eu só vou depois que o mar se abrir. Então essa tem sido a batalha de muitas pessoas que não estão conseguindo viver a fé. Fé, irmãos, é crer naquilo que eu não estou vendo. Fé, irmãos, é viver, chamando a existência daquilo que não existe. A gente vê que muitas são as pessoas que estão padecendo, sofrendo diante disso, porque ainda não entenderam, que nós precisamos primeiro obedecer, primeiro caminhar, primeiro agir, de acordo com a sua palavra, para depois ser curado, para depois ser limpo, para depois ser abençoado. Muita gente quer primeiro a cura, quer primeiro ser limpo, quer primeiro, que seja tirada a lepra, para depois apresentar-se ao sacerdote. Então, que você possa compreender, irmãos, que a cada passo que você der, diante da obediência da palavra, o Senhor vai te limpando, Ele vai te curando, Ele vai te abençoando. E quanto mais você obedece, quanto mais você vive a palavra, mais você vai se purificando nele. Amém, igreja? Vamos para o próximo versículo. Então, chegamos aí no versículo 15, E um deles, vendo que estava são, voltou e glorificava a Deus em alta voz. Esse é o destaque de hoje, Da gratidão, o poder da gratidão. Quantos voltaram para agradecer? Um. Vamos agora trazer para nós essa palavra? Fazer umas perguntas aqui, não precisa responder em voz alta. Você é grato a Deus? Irmãos, existe um coração grato em você? Nós temos que entender, irmãos, que a gratidão ela não pode ser de forma obrigatória, forçada. A gente não pode ter um coração grato porque alguém forçou. Veja que Jesus falou assim, ide ao sacerdote, e depois vocês voltem de joelho e agradeçam. Foi isso que ele disse? Não. Jesus não forçou que ninguém voltasse para agradecer. Então veja aqui, irmãos, a Bíblia está nos mostrando que um só voltou para agradecer. Eram 10. Quero, irmãos, fazer uma reflexão com você. Como foi esse ano para você? Como foi o ano de 2023 na sua vida? Sabemos que esse ano, muitas emoções nós fomos envolvidos, muitas guerras, lutas, muitas batalhas, grandes dificuldades. Nós tivemos situações que, cada um olhando para si, você pode se deparar, você pode dizer assim, eu nunca imaginaria fazer isso ou passar por isso. É assim ou não é, irmãos? Quem passou por essa fase nesse ano? Mas eu tenho certeza que, mesmo com todos os perrengues, as lutas, eu acredito que você tem também conquistas, vitórias, bênçãos, alcançadas, com o favor de Deus na sua vida. Eu acredito, irmãos, que você deve ter muitos motivos para ser grato ao Senhor. Talvez você não tenha algo físico, concreto, algo palpável que você fala, olha, essa foi a minha vitória. Olha para a sua vida, só o fato de você estar vivo já é um grande, irmãos, motivo para você agradecer a Deus. Amém, igreja? Então eu acredito que nós temos muitas coisas para agradecer a Deus, apesar do ano ser, talvez para muitos, foi se colocar na balança, para muitos o ano foi pesado, de forma negativa,
né? Mas olhando para o outro lado, você vai ver que, irmãos, coisas boas aconteceram na sua vida, né? Quantas aproximação de Deus, quantos momentos que você teve, né? Quantas conversão, quantas pessoas se batizaram à sua volta, da sua família, quantas pessoas, né? Então, endireitaram a sua vida. Se você olhar, você vai ver que muitas pessoas, né, à sua volta, seus familiares, se renderam ao Senhor. Outros foram curados, outros tiveram livramentos, outros, né, prosperaram, tiveram uma bênção financeira, uma bênção familiar. Olha só quantas coisas nós temos para agradecer a Deus, né? Então, se pararmos para nomear, citando aqui, irmãos, conquistas e vitórias da parte do Senhor em nossa vida, eu acredito que você vai ter uma lista grande para apresentar a Deus, né? E agradecer a Ele. Mas eu quero fazer você entender hoje, irmãos, claro, quando eu digo eu, é o Espírito Santo através de mim, faça você entender hoje sobre a importância de parar e voltar para agradecer, né? Ou seja, não ter um coração grato forçado, mas é ter um coração grato, irmãos, de própria, né? Eu vejo que é um coração que é grato, sem ser forçado, imposto, ou obrigado. Se você entender aqui esse texto, você vai ver que eram 10, um deles parou tudo, né? Parou tudo que estava à sua volta, que ele estava fazendo. Opa, eu tenho que agradecer. Será que você, irmãos, quando algo da parte de Deus acontece na sua vida, será que você para, né, calendário, você para ali a sua correria do dia a dia para agradecer a Deus? Veja que um parou tudo e voltou para agradecer, né? E a gente vê, irmãos, que o texto fala de 10 curados. Então, essa proporção não é à toa, que a Bíblia está nos mostrando 10. Vamos entender assim: muitos têm sido alcançados, né, por Deus com o seu favor. Muitos têm sido agraciados, curados, libertos. Muitos têm sido abençoados de forma financeira. Mas você vê que a proporção, irmãos, é de 1 por 10 ou 10 por 1 para agradecer. Veja que muitas são as pessoas que têm sido abençoadas. Quantas pessoas que passaram por essa igreja, né, por essa porta nesse ano e foram agraciadas por Deus. Mas vai ver, irmãos, de tantas, eu acredito, talvez nessa mesma condições de proporção, eu acredito que muito pouco foi as pessoas que glorificaram a Deus daquilo que o Senhor fez na sua vida. Ou será que você guarda só para você? Né? A gente pode dizer, não, eles podiam guardar só para eles, ter um coração grato, silencioso, tá bom. Não, irmãos, nós precisamos expressar a nossa gratidão a Deus. Tá? Eu imagino aqui desses 10, os 9 silenciaram. Os 9 ficaram ali, sem então poder, né? Eu quero levar para esse lado aqui, só para você entender de algo mais profundo. 9 não tiveram a sensibilidade, a graça de dizer, obrigado, Jesus. Tem muitas pessoas que perderam a sensibilidade da gratidão no seu coração. Eu sou grato. Você não expressa. Você não glorifica em alta voz. Porque, irmãos, se Jesus perguntou, cadê os 9? É porque ele sabia que 10 tinham sido curados. Diga comigo assim, diga assim, Deus sabe o que Ele tem feito na minha vida. Ele sabe, irmãos. Deus sabe o que Ele faz na sua vida, faz na vida do outro. Deus sabe o que faz na vida de todos. Ele é Senhor. Ele sabe. Ele sabia que os 10 tinham sido curados. Aí, né, nós, muitas vezes não estamos, então, agradecendo. Por quê, igreja? Perdemos a sensibilidade da gratidão.
talvez um tempo, uma fase, né, você teve esse coração sensível de parar tudo. Vou tirar esse tempo para agradecer. Eu vou tirar essa hora para agradecer. Eu vou parar tudo e vou voltar lá na igreja, voltar lá aos pés de Jesus, voltar diante dele para agradecer. Isso é sensibilidade. Muitas pessoas perderam a sensibilidade da gratidão. Irmãos, Jesus não obriga ninguém a agradecer, mas nós precisamos entender, irmãos, que quando nós somos capazes de parar tudo na nossa vida, né, parar o nosso calendário, parar o nosso relógio, para dizer obrigado, Jesus. Isso, irmãos, chega até o coração dele. Né? Então nós precisamos analisar, nós precisamos compreender que ainda hoje, ele não nos obriga a ter um coração grato. Eu penso que, irmãos, isso tem que estar plantado dentro da gente. Né? Ter um espírito inclinado à gratidão. Amém, igreja? Gratidão não pode ser forçada, obrigada. Está plantado dentro do seu coração. O seu coração, você precisa ter um espírito inclinado, voltado para a gratidão. Né? Versículo 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, fazendo o que, igreja? Dando-lhe graças. E este era, quem era? Samaritano. Ele era estrangeiro. Ele era de fora. Duas coisas eu quero dizer aqui nesse versículo 16. Espantamos com os de dentro e surpreendemos com os de fora. Entenda isso. Muitas vezes não encontramos gratidão nas pessoas que, irmãos, mais deveriam ser gratas. Não é verdade? Vou repetir, muitas vezes não encontramos gratidão nas pessoas que mais deveriam ser gratas. As pessoas de perto. As pessoas de dentro, casa, família, igreja, trabalho, muitas vezes era para essa pessoa ser tão grata, né, a Deus, a você, mas nós não encontramos. Os de fora, irmãos, têm mais sensibilidade à gratidão do que os de dentro. Já parou para analisar isso? Estou inventando coisa. Veja que os de fora, né? Pessoas do trabalho, da igreja, pessoas da escola, às vezes agradece mais do que a própria família, do que você faz, do que você é. Esse era estrangeiro, esse era de fora. Cadê os de dentro? Cadê aqueles que, né, irmãos, deveria ali, né, ser grato, mas não foi. Então, aqui a gente vê que muitas vezes nós somos agradecidos, né, com um favor pelas pessoas de fora, os desconhecidos. Às vezes você olha, irmãos, para a pessoa que nem é da igreja. Eu vou falar igreja aqui até para aproveitar o contexto aqui. Quantas pessoas que às vezes vêm visitar a igreja, que não é da igreja, e às vezes tem um coração, irmãos, que está transbordando de alegria, de gratidão. Não é da igreja. Olha que culto maravilhoso a Deus. Que louvor, que palavra, gratidão a Deus. Cadê os de dentro? Às vezes reclamam, som alto, som não presta. Mais essa palavra, esse pastor, essa irmã, esse irmão, esse obreiro. Os de fora às vezes é mais grato do que os de dentro. Por que, igreja? Perdemos a sensibilidade da gratidão.
Nós precisamos ver, irmãos, este era samaritano, este era de fora. Ele se rendeu, dando-lhes graça. Então eu quero aqui mostrar para você algumas referências que eu anotei aqui para completar essa palavra. Vamos usar até 1 Samuel 1. Quando se fala de 1 Samuel capítulo 1, a gente vê que a história se concentra no que, igreja? No milagre de Ana. Mas hoje eu não vou falar do milagre de Ana. Não vou falar do Samuel, que Ana tanto desejava, queria. Hoje eu vou concentrar aqui a ministração no tamanho da ingratidão da Ana. Não estou dizendo, irmãos, que você não deve lutar pelo seu milagre, pelo seu Samuel, mas que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, para que Ele possa fazer você enxergar aquilo que você já tem, aquilo que você já conquistou, aquilo que você já venceu. A Ana estava focada somente no que ela queria. Ela estava focada somente, irmãos, no que ela desejava, no que ela pretendia. Sabe, irmãos, que eu vejo esse texto aqui falando, né, da história de Ana, como eu estou falando, né, a gente foca aqui muitas vezes no milagre de Ana, isso é fato. Mas eu analisando essa semana, eu pude entender que existe um síndrome de Ana nos dias de hoje também. Síndrome é uma doença. Tá? E quantas são as pessoas que elas têm tantas coisas à sua volta, mas mesmo assim, ela só consegue visualizar, enxergar o que ainda não tem. Já parou para observar isso? A pessoa, ela tem uma casa, ela tem uma família, tem um casamento, tem filhos, ela tem um salário, um trabalho, ela tem tantas coisas, mas o síndrome de Ana, a doença espiritual, faz ela enxergar somente o que está faltando, o que não tem. Ela não enxerga, irmãos, o que já conquistou, o que Deus deu. Vamos dizer assim, a parte excelente que, né, já foi agraciado. Muitas pessoas não enxergam. Por isso que eu estou dizendo, o mundo espiritual é uma doença. E está então fazendo a pessoa perder a sua visão para a melhor parte. O favor, a graça, a parte excelente, né, que o texto fala da parte excelente. Eu não vou ler aqui todo o texto, você depois pode ler. Mas 1 Samuel 1, a partir do verso de número 1, nós conhecemos aí, a Bíblia está falando de 3 pessoas. Eucana, que era o marido. Aí a Bíblia fala de Penina, que era uma das mulheres. A outra era Ana. Você sabe que Ana não podia engravidar. Penina já tinha filhos. E no versículo de número 8, a Bíblia me mostra aqui uma leitura muito importante que eu quero compartilhar com você. Então, Eucano, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém.
Vamos entender isso aqui, irmãos. Você já parou para analisar que quando a gente perde a sensibilidade da gratidão, a gente vai viver de forma ingrata. A gente não vai olhar para aquilo que a gente já temos. A gente vai sempre visualizar, focar o que nós não temos, o que nós não conquistamos, o que nós não, então, alcançamos. E olha só, você já parou para analisar, irmãos, que se a gente pede um milagre, vou colocar aqui, se a gente pede um Samuel, e o Samuel nasce, o milagre acontece,